Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, nossa turminha G3, nossa aula é de matemática, pessoal. Uma aula bem interessante para a gente hoje. Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita de vocês. Hoje, nós vamos colocar os números na reta numérica, pessoal. A gente colocou lá os números naturais, depois colocamos números negativos, e agora a gente vai inserir os números decimais na reta numérica. Então, a gente vai falar um pouco sobre números decimais hoje. Para isso, pessoal, será necessário aí lápis, caderno e borracha para fazer as suas anotações, para fazer as suas contas, serão muito necessárias, que hoje a gente vai ter mais contas para fazer do que as outras aulas. Nas outras aulas a gente mais brincou, fez um joguinho e tudo mais. Hoje a gente vai ter contas para fazer, ok? E antes de começarmos, pessoal, nós temos aí o nosso momento do Mindfulness. O que a gente vai fazer, pessoal, é olhar para nossas mãos, tá? E a gente vai perceber cada traço da nossa mão, os tracinhos, os risquinhos, a textura, adornos no sentido de se você usar anel ou algo assim, machucados, tá? Então, pessoal, olha aí para a sua mão, para as duas mãos aí, começa a perceber ela, pessoal. Comece a olhar para ela atentamente, veja se você encontra, não só para a palma da mão, você pode olhar para as outras partes da sua mão também, mas olhe cada risquinho, cada marca de expressão da sua mão, as marcas das dobras da sua mão. Passe os dedos sobre suas mãos, sobre a palma da sua mão, perceba aí a textura dela. Será que ela é lisa ou será que ela é áspera? Ela é macia ou ela é mais dura? A sua mão é seca ou ela é mais hidratada? Perceba a ponta dos seus dedos. Será que as pontas dos seus dedos têm calos ou não? Na sua mão tem alguma cicatriz, algum machucado? Perceba os pelos que talvez tenha na sua mão. Como está a sua unha? Nas suas mãos tem adornos? Tem algum tipo de adorno? Um anel, um piercing, uma tatuagem? Eu não sei. Perceba tudo isso. E pense, pessoal, que histórias a sua mão conta? Será que a sua mão conta alguma cicatriz, conta alguma história? Será que você lembra de alguma coisa quando você percebe a sua mão? Lembra de algo, né? Se talvez um anel, um adorno, um piercing, alguma coisa, talvez lembra algo também. Pense agora nas histórias que a sua mão conta. Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz. Solte o ar pela boca. Lembre-se de todas as características que você viu aí em sua mão durante esse momento que você estava pegando nela, olhando para ela. Pense nas coisas que você lembrou, que te fez lembrar, que te fez sentir enquanto olhava para a sua mão. Respire fundo mais uma vez. Solte. Podemos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Pode abrir os olhos. Foi tranquilo aí? Então, pessoal, nosso último conteúdo, vocês lembram? Nós vimos números inteiros negativos na reta numérica. Nós inserimos os números negativos dentro da reta numérica. E hoje, a gente vai ver a reta numérica completa. A gente vai completá-la
toda através do quê? Dos números decimais, ok? Vamos lá, continuando. O que seria a divisão não exata, então? Quando o resto não é zero, né? Ou quando o número é decimal. Então, vamos testar aí, vamos fazer umas continhas. 1 dividido por 3, uma técnica importante, pessoal. Perceba que esse número aqui, o 1, é menor que 3. Como que eu faço essa conta, então? Eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó. Né? Daí eu consigo 10 dividido por 3. Mas para acrescentar esse zero, eu preciso colocar aqui uma vírgula, ok? 0, vírgula. Senão eu não consigo colocar o zero aqui. E agora sim eu consigo fazer a divisão. Tá? 10 dividido por 3, então 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 é 1. Como eu já tenho a vírgula aqui, eu já tenho o poder de abaixar o zero. Então, 10 de novo. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Abaixo o zero dá 10. Isso aqui vai se repetir continuamente. Então, o resultado aqui, 0,3. Tá? Lembrando, na sprint passada, a gente falou muito sobre frações. Né? Isso aqui poderia ser uma fração, pessoal. 1/3. Mas hoje nós estamos falando de números decimais. E os números decimais, ele é uma divisão não exata, ok? Percebam, pessoal, que nas nossas outras aulas, a gente não estava fazendo divisões não exatas. Por quê? Porque não tinha esse resultado na reta numérica. Né? Eu tinha uma reta numérica lá, que tinha o 0, tinha o número 1, tinha o número 2, tinha o número 3, né? Eu tinha só números inteiros. Os resultados de uma divisão não exata não é inteiro. Então, a gente não podia fazer uma divisão na reta numérica antiga, porque a gente não tinha possibilidade de um resultado inteiro. A gente não tinha essa possibilidade de um resultado inteiro. De um resultado inteiro, não, de um resultado decimal. A gente só tinha a possibilidade, né? A gente poderia fazer a conta, por exemplo, 15 dividido por 3, que dá 5, né? Então, eu poderia colocar aqui, né, o resultado 5 aqui, né? Agora, 15 dividido por 2, eu não poderia fazer. Porque 15 dividido por 2 é 7,5. E 7,5 não existe nessa reta numérica que a gente tinha, porque só existiam números inteiros nela. Então, por isso que a gente está vendo o número decimal agora, pessoal. Porque a gente precisa que a nossa reta numérica possa admitir números decimais, para que a gente possa ter esse tipo de cálculo aqui. As divisões não exatas, ok? Então, olha lá, 15 dividido por 8. Agora, pessoal, eu consigo fazer essa conta aqui sem, né, acrescentar o zero aqui agora, né? Eu vou pegar 1 algarismo, porque eu tenho 1 algarismo no divisor. Porém, 1 é menor que 8, então eu tenho que pegar 2 algarismos. 15. 8 vezes 2 dá 16. 16 é maior que 15, então eu não posso usar isso. Então, eu tenho que fazer 8 vezes 1. 8 vezes 1 é o próprio 8. 15 menos 8 é 7. Tá? E agora, eu tenho aqui ó, o resto 7 e o meu quociente 1. Como essa divisão não é exata, eu tenho um resultado com vírgula, né? Um resultado decimal. Então, eu coloco a vírgula aqui e a vírgula me dá o poder de abaixar o zero. 70. Agora, lá na tabuada do 8, pessoal, 8 vezes 8 é 64. Tá? É o número mais perto aí de 70 que tem, tá? Porque se for um número 8 vezes 9, dá 8 vezes 9 dá 72. Daí passa, é maior que 70. Então, a gente tem que sempre pegar um número próximo, mais próximo, menor que 70. Então, na tabuada do 8, 8 vezes 8 é 64. 70 menos 64, sobra 6. Ok? Como eu já tenho a vírgula aqui, eu tenho o poder de abaixar o zero, 60. 8 vezes, vamos ver, vezes 7 é 56. Então, é 8 vezes 7. Lá na tabuada, 8 vezes 7, 56. 60 menos 56, sobra 4. Tem o poder de abaixar o zero. 8 vezes 5
dá 40. 40 menos 40 dá 0. Pessoal, percebam que o resto agora é 0. E você pode falar, poxa, o resto é 0. Então, se o resto é 0, essa divisão ela é exata. Na verdade, não, porque são duas definições. Ou o resto é diferente de 0, ou, se a gente continuar a conta, o número é decimal. E, nesse caso, o resultado aqui, pessoal, é decimal. 1,875. Então, essa divisão ela não é exata, porque o resultado é um número decimal. O resto foi 0, porque a gente forçou a continuação da conta. Tá bom? Por fim, temos aqui 3 dividido por 2, né? Aqui temos o número 3. O 3 é menor que 2, então a gente pode fazer essa conta. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 sobra 1. Coloco a vírgula, abaixo 0. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 dá 0. Ó, resta 0 aqui também. Então, o resultado é um número com vírgula. 1,5. O nosso resultado aí, 3 dividido por 2. Imaginem, pessoal, que isso aí... Por que a nossa chegância hoje foi sobre as moedinhas do cofre? Porque imaginem, pessoal, que isso aí é uma conta de separar o seu dinheiro aí, de dividir o seu dinheiro Genial. com outras pessoas. Então, genial. Então, imagine que você tem R$3, você quer dividir os seus R$3 com 2 amigos. Quantos reais cada amigo vai ficar? Um amigo vai ficar com R$1,50 e o teu outro amigo vai ficar com R$1,50 também. Então, 1,50, 1,5, ok? Então, é uma maneira da gente enxergar os números decimais aí. Então, pessoal, os números decimais, eles são números que têm duas partes. A parte inteira, que é essa parte antes da vírgula. Aqui, ó, antes da vírgula é a parte inteira. E nós temos a parte após a vírgula, que nós chamamos de parte decimal, tá? E da mesma forma, quando você era criancinha lá, no prézinho, lá na escolinha, no primeira série, a tua professora ensinou que os números têm casas. Então, você tem a casa lá, ó, das unidades, a casa das dezenas, a casa das centenas, as casas da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por aí vai. Depois da vírgula, a parte decimal também tem casas, pessoal. A primeira casinha aqui, ó, o primeiro número depois da vírgula são os décimos, depois vem os centésimos, depois vem os milésimos e por aí vai. Então, nós temos aí, pessoal, maneira de nomear os nossos números decimais. Por exemplo, essa parte inteira aqui, pessoal, perceba, a gente não fala, quanto que é essa parte inteira? 3 unidades, 2 dezenas, 4 centenas e 1 unidade. Não é isso que a gente fala. A gente fala o quê? 1.423 unidades. Então, o último número aqui, ele diz qual que é o nome da casa que a gente vai falar. Então, a gente não tem 1 unidade de milhar, 4 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Nós temos 1.423. Esse é o nome desse número, tá? Na parte decimal, isso também acontece. A gente não fala, olha, eu tenho 5 décimos, 8 centésimos e 2 milésimos. Não é isso que a gente fala. A gente fala o quê? A gente tem 589 milésimos. Nós falamos o nome da última casa. Tá bom? Então, 589 milésimos. Então, o nome desse número aqui, com a parte inteira e a parte decimal, é 1.423, 589 milésimos. Tá? 1.423 inteiros e 589 milésimos. Tá? Isso é o número com vírgula. Caio, pode falar. Por isso que a gente fala segundos de milésimos, porque vem de número decimal, né? Isso, exatamente, porque a gente está falando de uma parte, uma fração dos segundos, né? Uma parte dos segundos. Uma divisão dos segundos. Muito bem, Caio, isso mesmo. Então, pessoal, após a entender essa nomeação dos números decimais, é importante a gente entender também como que esses números decimais interferem na grandeza do número, na ordem crescente dele. Então, a gente viu lá, quando a gente estava vendo na reta numérica, o número
ele pode estar em ordem crescente, a gente vê qual é o maior, qual é o menor. Quando a gente coloca números com vírgula, isso também é possível. De que maneira? Olhando para a posição da vírgula, os números após a vírgula, né? E dessa forma a gente consegue caracterizar o tamanho do número. Então perceba aqui, pessoal, nesses 3 números aqui, qual número é maior? O vermelho, o laranja ou o roxo? Eu acho que é o roxo. O roxo é o maior? Eu Não, acho. não, o roxo não é maior. Qual é o maior, Joana? O maior é o vermelho. O maior é o vermelho, de fato. De fato. Você consegue explicar para a gente por quê, Joana? Sim, porque a casa Por dos favor. centésimos está em 5 e a casa dos centésimos do roxo está em 20. Boa, exatamente. Muito obrigado, Joana. Então, vamos explicar isso que a Joana falou. Pessoal, para a gente determinar se um número decimal é maior ou menor, nós vamos olhar casa por casa, tá? Então, olhando para a casa da unidade aqui, ó, a parte inteira do número, todos eles são iguais, ó, 3, 3 e 3. Então, se eles são iguais, até então, os números são iguais. Vamos olhar agora para a parte decimal. Na casa dos décimos, nós temos 1, 1 e 1. Também é igual. Então, até aqui, os números são todos iguais, 3,1. Né? 3 inteiros e 1 décimo. Até aqui, tudo igual. Vamos olhar para a próxima casa, a casa dos centésimos. 5, 5, 2. Olha aqui, pessoal. Aqui, no laranja e no vermelho, eles são iguais. O 5 está na casa do centésimo aqui. Entretanto, no roxo, a casa dos centésimos é o número 2. 2 é menor que 5, pessoal. Como 2 é menor que 5, nós consideramos que esse número inteiro aqui é menor. Ok? Então, o número 3,125 é menor que o número vermelho e o número laranja. Tá? Então, a gente já pode desconsiderar ele. Porque na casa do centésimo, o número é menor. Entendeu? Ó, a Camila fazendo, uau, mind blown. Estou entendendo tudo. Ótimo. Tipo assim, nossa, não sabia disso. Agora, nossa, minha cabeça tá assim, sentindo muito potente, entendeu? Agora, nossa Uau, senhora. ninguém me segura, agora eu entendi tudo. Yes, isso aí. Boa, Camila. Isso aí. Outra E coisa que a você Jade poderia... querendo comer o cabo do meu fone. Olha aí, ó. Outra coisa que vocês poderiam fazer também, pessoal, é nomear as coisas, né? A partir do jeito que a gente falou ali, ó. 3 inteiros e 152 milésimos. 3 inteiros, 150 milésimos. 3 inteiros, 125 milésimos. Pensar só na parte do decimal ali. 152 milésimos, 150 milésimos ou 125 milésimos. 125 é o número menor. 150 também é menor que 152. Tá? Então, a gente também pode olhar para isso aqui. Mas a melhor maneira de fazer isso, pessoal, é olhar para as casas. Por quê? Por que é importante olhar para as casas? Aqui, né? Do jeito que a gente estava fazendo, olhar para a casa e comparar as casas. Porque, olha, a gente pode olhar aqui para o 3,152 e 3,150 e a gente olhar para a casa milesimal, a casa dos milésimos, e a gente vai ver que aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 0. O 0 é menor que 2, então logo o vermelho é o maior. Tá? Então, concluindo isso, o vermelho é maior. Mas, pessoal, porém, vamos supor que a gente tenha feito isso aqui, ó. Deixa eu até pegar a canetinha aqui para mostrar para vocês. Porque esse 0 aqui, pessoal, ele não é importante. Quando a gente tem o 0 aqui, a gente não precisa expressar ele. E daí a gente tem o seguinte, 3,152, e a gente poderia ter expresso esse número aqui como 3,15. E daí você ia olhar e falar assim, ó, 152 é maior que 15. Então, esse número é maior. Mas isso não te dá uma conclusão perfeita, pessoal, porque você está analisando casas diferentes. Essa casa aqui é dos centésimos e essa casa aqui é dos milésimos. Tá? Por isso que a gente tem que comparar.
sempre as casas, entende? A gente tem que olhar quantas casas decimais tem, quantos números depois da vírgula tem. A gente sempre tem que olhar para isso, pessoal. Senão a gente se confunde. Outra coisa que eu falei aí para vocês é o caso aí da posição da vírgula, pessoal. A posição da vírgula influencia muito, porque eu poderia ter o número 31,52. E aí a pergunta, qual número é maior? A gente tem que olhar para a parte inteira. A parte inteira aqui, ó, é 3. A parte inteira aqui, ó, é 31. Então, o 31,52 é um número maior que 3,152. Por quê? Porque a posição da vírgula mostra isso, pessoal. Tá? A posição da vírgula aqui, ó, está mostrando isso para a gente. A vírgula está em uma posição diferente daqui. Então, a gente sempre tem que olhar para a posição da vírgula para entender qual que é o número inteiro. Tá bom? Aqui o número inteiro é o 31. Aqui o número inteiro é o 3. Então, a posição da vírgula muda tudo. Então, a técnica aí, às vezes, quando tiver casas decimais diferentes, né? Uma casa decimal vai até os centésimos, a outra casa decimal vai até o milésimo, é acrescentar zero nas casas até a gente ter o mesmo tanto de casas decimais. Daí fica fácil analisar. Ou comparar casa por casa. Tá? É uma maneira também. Isso aí é importante para vocês aprenderem a comparar números decimais. Então, vamos lá. Então, pessoal, veja, vamos olhar agora a reta numérica completa. Né? A reta numérica toda completa, ela é assim. Lembra que no começo eu dei o exemplo do número 1, entre 1 e 2. Né? Entre o 1 e 2, eu falei lá que tinha um salto, e entre o número 1 e o número 2, a gente não tinha nada, a gente simplesmente pulava do 1 para o 2. Agora, pessoal, a gente tem coisas aqui dentro, olha. Perceba que entre o número 1 e o número 2, a gente aproximou a nossa reta numérica aí, né? E a gente está olhando só esse intervalo, entre o 1 e o 2. Nós temos o 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, por aí vai, né? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar no 2. Então, a gente tem, olha, pessoal, dentro do intervalo entre o 1 e o 2, nós temos números decimais aí. Só que, pessoal, a gente tem números decimais com a precisão que a gente quer. A precisão que a gente quiser, a gente tem. Então, a gente pode chegar cada vez mais próximo, a gente abrir cada vez mais o intervalo. Então, perceba, eu peguei o intervalo aqui, ó, entre o 1,2 e 1,3, dei um zoom nele, e agora eu tenho um intervalo maior aqui, ó. Um intervalo maior não, eu tenho números menores. Porque entre o 1,2 e 1,3, eu também tenho vários numerozinhos aqui. Tá? Eu tenho preenchido esses numerozinhos aqui. Vários numerozinhos muito pequenininhos aí. Entre 1,2 eu tenho 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25, 1,26, 1,27, 1,28, 1,29, até chegar a 1,3. Então, perceba, pessoal, que eu tenho, dentro desse grande intervalo, do 1 até o 2, eu tenho números decimais. Dentro desse pequeno intervalo, do 1,2 até 1,3, eu tenho vários decimais também. E eu poderia, pessoal, abrir mais esse intervalo ainda. Pegar o 1,28 e o 1,29, entre dentro desse intervalo, tem vários numerozinhos com vírgula aqui também. Tá? Então, cada vez eu posso abrir mais o intervalo e eu vou ter vários numerozinhos ali. Ou seja, eu tenho infinitos números decimais. Tá? Dentro da minha reta numérica, eu tenho aqui uma densidade. Por isso que a gente diz que esse número, que essa minha reta agora, ela está completa, pessoal, porque ela não tem furos. Quanto mais você se aproximar dela ali, mais a gente vai ter numerozinhos com vírgula ali. Mais números decimais a gente vai ter. E aproxima cada vez mais. Coloca uma lupa maior. E uma lupa maior, uma lupa maior, você vai sempre se aproximar. E você vai ver entre os intervalos aqui, ó, numerozinhos aí, mais divisõezinhas, mais numerozinhos precisos, mais precisão, mais números com vírgula. Tá bom? Todo mundo entendeu essa parte? Eu sei que é mais complicado aí, mas a gente tô tentando mostrar aí. Gente, então a gente tem infinitos números. Né? Dentro desse intervalo, desse intervalo vermelho aqui, a gente tem vários números decimais.
dentro desse intervalo entre o 1,3 e 1,4, vários também pequenos números decimais, tá? E cada vez que a gente aproximar, a gente vai ter mais intervalos pequenininhos, mais precisão, tá? Então, ó, como já sabemos, a maioria dos números decimais, eles são representados por frações. A gente viu nas nossas aulas passadas como transformar uma fração num número decimal e vice-versa. Então, a maioria dos números decimais, eles são representados por frações. E esse conjunto a gente chama de racionais. Números racionais são os números decimais que são também frações. Porém, pessoal, existem alguns números que são decimais, mas que não podem ser mostrados em forma de fração, tá? Que é, por exemplo, o número π, raiz de 2 e por aí vai. Esses números, eles não são mostrados através de uma fração, tá? E por não serem mostrados através de uma fração, a gente não consegue, eles não são racionais. O nome deles, então, são irracionais. Tá? Então, os números decimais que não são representados por frações são chamados de irracionais. Então, dentro da nossa reta numérica, a gente tem esses números aqui decimais, que eles são racionais, eles são representados por uma fração, mas nós temos também alguns números que não são representados por frações, que são chamados de números irracionais. Quando a gente junta os dois, os racionais e os irracionais, nós formamos a reta completa, tá? Todos os números, aqui agora temos os números naturais, que eram os positivos, os números inteiros negativos, e agora nós temos os números decimais, os racionais e irracionais. Quando a gente junta tudo isso, pessoal, nós temos a nossa reta completa. A nossa reta sem nenhum furo. E isso essa reta a gente chama da reta dos reais. Os números reais são todos os números, pessoal. Tá? Quando a gente fala, então, os números reais, você está falando dos números inteiros, positivos, negativos, números decimais. É a reta dos números reais, ok? E agora, a gente pode fazer todos os cálculos nessa reta. A gente pode fazer cálculo que o resultado seja negativo, a gente pode fazer cálculo que o resultado seja inteiro e positivo, a gente pode fazer cálculo que o resultado seja um número decimal positivo, um número decimal negativo. A gente pode fazer todos os cálculos agora, pessoal. Tá? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tranquilo? Ótimo. Então, o pessoal de casa também, se ficou com alguma dúvida, mande para a gente que a gente ajuda vocês. Pessoal, então vamos dar uma pausa. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo preparado aí, estamos de volta. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns exemplos com vocês. Vamos lá. Um terreno tem 15,25 metros de largura e 23,18 metros de comprimento. Qual a área do terreno? Isso aqui é uma conta de multiplicação, pessoal. Área. 15,25 vezes 23,18. Pessoal... Professor, Oi. daria para fazer calculando a área, isso daí? Vai ser cálculo de área, mas o cálculo de área é o quê? Multiplica um pelo outro, né? É verdade. Né? É um terreno. Um terreno, né? Meu Deus do céu, esse terreno está meio esquisito, mas tudo bem. É um terreno retangular, onde a base mede 23,18, né? Só não é inteiro, mas e a altura aqui vale 15,25. Para a gente calcular a área, aí a gente vai multiplicar base vezes altura. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui, então é uma multiplicação. Então, ó, se a gente multiplica metro por metro, a gente vai ficar com metro ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai me dar a unidade de área. E agora, para calcular números decimais, como que a gente faz? Pessoal, vou ensinar uma técnica muito importante. Tá? Vocês têm que prestar atenção aí. Primeiro, conta quantas casas decimais tem depois da vírgula. Né? O caso decimais, então é depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? No número de cima,
nós temos dois números depois da vírgula. 1, 2. O número 2 e o número 5. Então, nós temos duas casas depois da vírgula. E no número de baixo? No número de baixo também nós temos duas casas depois da vírgula. Tá? Então, no total, nós temos 4 números decimais. Tá? Então, guarde esse número aqui, 4. Beleza? 4 casas decimais no total. E agora, a gente faz o quê? A gente elimina a vírgula, pessoal. Tira a vírgula. A gente já contou quantos números tem. Quantos números depois da vírgula tem. Então, elimina a vírgula e faz a conta como se fosse um número sem vírgula. Tá? Faz a conta como se fosse um número sem vírgula. Vamos fazer a conta normalmente. Então, ó, 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 2 dá 16, mais 4 dá 20. 8 vezes 5 dá 40, mais 2 dá 42. 8 vezes 1 dá 8, mais 4 dá 12. Beleza, coloco um mais aqui. Vou para o próximo número. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 1 dá 1. Pulo mais uma casinha aqui. Vou para o próximo número. 3 vezes 5. Vamos apagar aqueles númerozinhos de cima ali para não atrapalhar? Aí, agora vamos lá. 3 vezes 5 dá 15. 1 vai sobe lá em cima. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. 3 vezes 5 dá 15 de novo, 1 sobe lá em cima. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Pulo mais uma casinha. 2 vezes 5. Vamos apagar aqueles númerozinhos lá de cima de novo para não atrapalhar a gente. 2 vezes 5 dá 10. 1 vai lá em cima. 2 vezes 2 dá... Por que o zero... o que aconteceu aí? Sumiu o zero aqui. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. O que está acontecendo que está sumindo os números? Gente, eu vou colocar aqui embaixo, aqui, então. 0, 5. Beleza. Não está dando ali certo, vamos colocar mais para baixo. 2 vezes 5 dá 10, vai 1 lá em cima. 2 vezes... Não é aqui em cima, né? Coloquei no lugar errado. É aqui. E agora, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. E agora, pessoal, eu somo tudo, ok? Então, olha lá, aquele 0 dá 0 aqui. 0 mais 5 dá 5. 2 mais 2 mais 5 vai dar 9. Aqui, 7 mais 5, 13, mais 2, 15. Sobe 1 em cima. Espera, coloquei no lugar errado. A gente tem que tomar cuidado com as casas, né? Aqui nessa reta aqui. Então, é 5 aqui. E 1 lá em cima. 5 mais 5, 10. 11, 12, 13. Aqui vai dar 13. Sobe 1 em cima. 4 mais 1 mais 0 dá 5. E aqui sobra o 3. Beleza. Então, ó, o resultado da minha conta, eu vou ter que colocar aqui do lado, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. O resultado da minha conta foi 35, 35, 95. Tá? O resultado da minha conta foi esse aí. O que eu faço com esse resultado? Lembra do número que a gente separou aqui, ó? 4 números que a gente separou? É as 4 casas decimais que a gente vai contar aí, pessoal. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais, coloco a vírgula aqui. Beleza? Então, ó, esse número aqui, ó, é esse 4 aqui, ó, ou seja, a quantidade de casas decimais. Então, a gente eliminou a vírgula porque não importava naquela hora. A gente vai colocar a vírgula contando aqui as casas decimais, ok? Então, ó, contei 4 casas decimais, coloquei a vírgula. O resultado da multiplicação entre 15,25 vezes 23,18 é 35,3595. Isso aqui é metros quadrados, né? Que é um resultado de uma área. Tá bom? Então, basicamente, pessoal... Ah, tá, eu esqueci do 0, né? Então, eu coloquei no lugar errado. Só um minuto, gente.
Não é 35, não. Ó, esqueci desse zero aqui, né? Não é zero aqui, ó. E agora sim, eu conto as casas decimais, né? 4 casas decimais. E agora sim. Então, olha lá, 1, 2, 3 casas decimais, coloco a vírgula aqui. E agora sim o resultado está certo. 15,25 vezes 23,18 é igual a 353,5950. Tá? Esse é o resultado dessa nossa multiplicação com números decimais. Então, só relembrando, pessoal, conta quantas casas decimais vai ter no total e depois elimina as vírgulas e faz a conta normal, como se não existisse vírgulas, ok? Daí você tem que fazer contas de multiplicação aí com esses números gigantes aí. Né? Como se a gente estivesse multiplicando esse número 1.525, 2.318, é como se a gente estivesse multiplicando esse número grandão aí. Beleza? Bom, vamos lá. Próxima, pessoal, uma caixa d'água retangular. Então, vou ter que desenhar isso aqui para vocês entenderem. A caixa d'água é azul, então vamos pintar de azul. Uma caixa d'água retangular, então ela é basicamente assim. Tá? Então, a conta que a gente quer, pessoal, é essa aqui, ó. 5,4395 dividido por 4,73. Pessoal, essa conta que no fim, a gente teve que fazer. Tá? Qual que é a técnica aí para fazer divisão com números decimais? A primeira coisa, pessoal, a gente não faz cálculo com número decimal, com vírgula. Tá? Nós temos que eliminar a vírgula. De que maneira que a gente elimina a vírgula, pessoal? Se você lembrar, lá tem uma técnica de eliminar a vírgula, multiplicando por 10, lá que a gente mostrou quando a gente estava fazendo contas com frações. Mas eu vou mostrar uma técnica aqui mais fácil. Caminha com ela, pessoal. Joga a vírgula para cá. Se você jogar a vírgula do dividendo para cá, você vai jogar do divisor também. Então, tudo que você fizer no dividendo, você tem que fazer no divisor. Beleza. Joga a vírgula para cá mais uma vez. Aqui também, joga mais uma vez para cá. Bom, então, no fim, ó, eu joguei 2 vezes a vírgula, desloquei a vírgula 2 vezes. Eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês aonde que a vírgula ficou. A vírgula ficou aqui e aqui sumiu a vírgula, né? Aqui sumiu a vírgula. A vírgula ficou aqui. Tá bom? Basicamente isso. Beleza. A vírgula aqui, bem dizer, ela sumiu, né? Porque eu não precisei mais dela aqui. Porém, no dividendo, ainda tem vírgula. Aqui, né? Essa vírgula aqui, ela não tem mais importância, né? No 473, porque eu já bem dizer, eliminei a vírgula, né? Ela está aparecendo aqui, mas é como se ela não tivesse. Porém, aqui está aparecendo ainda. Então, tem que continuar caminhando com a vírgula, pessoal. Só que se eu caminhar com a vírgula aqui, eu também tenho que continuar caminhando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 2 zeros aqui, ó. E vou caminhar com a minha vírgula. Continuar caminhando com a minha vírgula. De que maneira? A minha vírgula vai vir para cá e essa vai vir para cá. A minha vírgula vai vir para cá e essa vai vir para cá. E agora a minha vírgula, vou pintar de preto aqui. Agora a minha vírgula veio para cá e essa vírgula está aqui. É como se eu não tivesse mais vírgula, ok? Então, a conta que a gente vai fazer é com esses números grandes aí agora. Tá? É com esse número 54.393 e o número 47.300. Eu vou ter que dividir esses 2 números grandão aí. Tá? A divisão aí com esses 2 números grandes. É assim que faz conta com número com vírgula, ok? A gente tira a vírgula. A divisão, a gente tira a vírgula. Para tirar a vírgula, a gente teve que deslocar ela até elas sumirem. E agora a gente faz esse cálculo maluco aí. Esse cálculo é um pouco complicado de fazer. Mas perceba que 47, pessoal, 47.000 é um número muito
muito grande. Eu não consigo fazer vezes 2, ele vai passar de 54. Então, eu vou fazer vezes 1 mesmo. Tá? 47.000 vezes 1. Então, vou colocar aqui, ó, 47.300. Divido. Então, 5 menos 0 são 5. Aqui é menos, né? 9 menos 0 é 9. 3 menos 3 é 0. 4 menos 7 tem que emprestar, então aqui fica 4, aqui fica 14, aqui sobra 7. E aqui 4 menos 4 é 0. Agora eu tenho que colocar uma vírgula aqui, posso abaixar um 0. 47 ainda tem que ser vezes 1, porque 47 vezes 2, pessoal, 47.300 vezes 2, ele ultrapassa os 70, né? Deixa eu ver aqui quanto que daria. 47.300. Opa, fiz errado. 47.300 vezes 2, daria 94.000, então passaria. Então tem que fazer vezes 1 de novo. Copio 47.300 aqui. Faço a subtração. 6, aqui eu tenho que emprestar, fica 6. E aqui fica 10, aqui sobra 3. 6 menos 4 dá 2. 23.000. Agora eu posso abaixar um 0. E agora eu tenho aí, ó, 236.500. 236.500 dividido por 47.300. Beleza. Eu vou fazer vezes 5, pessoal. Claro que eu estou fazendo aqui de forma rápida, né? Mas vocês teriam que fazer essas contas aí. Mas vezes 5 daria exatamente 236.500. Tá? Daí eu faço aqui, o resto dá 0 aqui, né? Um menos o outro é 0. O resultado da conta é 1,15. Beleza? Então, ou seja, o tamanho dessa aresta aqui é 1,15. Beleza? Eu tive que fazer essa divisão aí. Para fazer divisão, a gente elimina as vírgulas, ok? Daí o resultado vai me dar um resultado com vírgula. Tranquilo? Vamos lá, então, para nossas atividades. Espero que tenham prestado atenção nas explicações. A atividade é a seguinte, pessoal. A gente vai fazer uma atividade em grupo aí, ok? A gente vai fazer uma separação aí. Arthur e Cauã. Mas o Cauã está sozinho, então ele vai ter que fazer sozinho a atividade. Farão a atividade 1. A Camila, a Osana, a Samílio, o Nicolas e o Sávio farão a atividade 2. Então, só está aí a Camila. Só está a Camila e a Samílio. Estão aí presentes agora. Então, elas farão a atividade 2. A atividade 3 fará a Letícia, a Ana Sofia, o Caio e o Henrique Peixoto. Farão juntos, ok? E a Joana vai fazer a 4, porque o Henrique Queiroz não está aí. Então, ela vai fazer sozinha também. Então, os grupos que foram separados, responderão as perguntas conforme o seu número. Então, decorem aí o número que vocês farão, ok? E eu vou mostrar o exercício para vocês agora. Tá? Eu coloquei aqui que ia ser em grupo, pessoal, mas como a gente está com uma defasagem de pessoas aí, cada um faz o seu, ok? Faça o individual, então. Vamos lá. A pergunta 1 é o Cauã que faz. Gente, está tudo 1. O que aconteceu? Perdão, gente. A minha aquela última ali, por que tá tudo 1? A minha última? A tua última. Tá 1 porque eu não sei explicar por que está tudo 1. Vou colocar aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, ok? Essas aí são as perguntas de vocês, ok? Então, só deixa eu ver aqui que a Osana entrou agora, só deixa eu ver quem que ela ia fazer mesmo. A Osana faz a pergunta 2, ok? Então, a Osana está na pergunta 2 aqui, ó. Tá bom, Osana? Vai fazer a 2. Então, a 1, pessoal, é bem parecida com a atividade que eu fiz lá para vocês. É uma atividade de soma ali, né? Ó, é com cronômetro ainda, tá igualzinha a atividade, o exemplo que eu fiz.
A2, pessoal, é uma diferença ali. Eu quero saber qual que é a diferença de temperatura, né? Então, eu estou falando de temperatura. Qual que é a diferença de temperatura entre o sábado e o domingo? No sábado deu uma temperatura, no domingo deu outra. Qual é essa diferença de temperatura? Então, é uma conta de subtração. Bem parecido com a que a gente fez também. Na 3, a gente tem uma multiplicação ali, pessoal. Por quê? Eu quero saber qual é o valor. O valor do tecido lá é em metros, por metro. Cada metro vale aquele valor ali. Se eu tiver 3 metros e 45, né, 3,45 metros, quanto que vale? Então, eu tenho que multiplicar um pelo outro ali. E a última é uma divisão de números decimais. Aí você vai ter que pensar um pouco aí aonde estão os números decimais aí. Aqui na minha é valor de cada lanche inteiro ou eu posso incluir o valor do pela metade também? Boa pergunta. Então, cada lanche inteiro, ele vale o valor inteiro. Cada lanche pela metade vale a metade. Então, você pode incluir. Em vez de você pegar Ok. 8 lanches e depois a metade dele, você pega já de uma vez, 8,5. Eu coloquei esse aproximadamente aí porque deu um decimal muito grande. Tudo bem, Joana. Tranquilo, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Bom, vamos começar corrigindo aí, pessoal. Só falta uma atividade para entregar, então vou começar corrigindo as primeiras aí. Vamos lá. Aqui, pessoal, um corredor está treinando para uma maratona, ele está correndo em volta de uma praça. E a cada volta ele marca o seu tempo, o tempo dele em um cronômetro, em minutos, ok? Então, olha lá, a primeira volta ele faz em 1 minuto, 5, né? 1 minuto, 5. Não vou copiar 1 minuto aí, que senão vai ficar muita coisa para escrever. Na segunda volta, ele faz em 2 minutos 0,01. Na terceira volta, ele faz em 1 minuto e 88. E na quarta volta, 2 e 11. O que está acontecendo que aqui no canto ele nunca fica... Ai, gente, eu vou fazer aqui do outro lado. Aqui não está dando certo ali no canto. Não sei o que acontece ali, que ele nunca... Não vai. Então, de novo, 1,5, 2,01, 1,88 e 2,11. Então, vírgula debaixo de vírgula, a gente faz essa soma aí. 8 mais 1, 9, mais 1, 10, mais 5, 15. Ah, não, aqui, perdão. Bom, o professor já se confundindo. Lembra que é casa debaixo de casa, né? Então, essa casa aqui, ó, é 0, né? Então, aqui vai dar 10. 8 mais 1, 10, mais 5, 15. Aqui, 4, 5, 6. E a vírgula aqui. Então, qual que é o tempo total para ele dar 4 voltas na praça? 6 segundos, 6 minutos e 50. 6 minutos e meio. Beleza? Isso aí. Próxima. Numa certa loja de tecidos, o tecido mais caro do cetim custa R$ 23,87. Esse é o vestido mais caro que tem na loja. O tecido, né? Tecido de cetim mais caro da loja. Caso eu queira comprar essa quantidade de metros, ou seja, 3,45 metros, quanto eu devo pagar? Então, isso aqui é uma conta de multiplicação, pessoal. Vou multiplicar o valor por metro pela quantidade de metros que eu quero. Tá? É uma conta de multiplicação. Qual que é a técnica lá da multiplicação? Eu conto as casas decimais, então eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Guardo esse número, elimino as vírgulas. Beleza? E agora é só fazer cálculo aí com esses números aí. Então, 5 vezes 7
é 35, sobe 3 lá em cima. 5 vezes 8, 40, 43. 5 vezes 3, 15, 19. 5 vezes 8, 10, 11. Aumento mais aqui. 4 vezes 7, 4 vezes 7, 5 vezes 7, tá, menos 7, então, vai dar 28, 28. Então, o 2 vem aqui em cima. 4 vezes 8, 8 vezes 5 dá 40, menos 8 vai dar 32, mais 34, mais 2, 34, sobe 3 lá em cima. 4 vezes 3 é 12, mais 3, 15. Sobe 1 lá em cima. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 3 vezes 7 dá 21. Então, 1 aqui, 2 lá em cima. 3 vezes 8 dá 24, mais 2, 26. Agora aqui vira 2. 3 vezes 3, 9, mais 2 dá 11. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Abaixo 5. 8 mais 3 dá 11. 10, 15. Aqui 12. Aqui 12 também. E aqui 8. Beleza. Deu esse número enorme, agora a gente conta as casas. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4 casas. A vírgula vem aqui. Ou seja, 23,87 reais, né, por metro. Vezes 3,45 metros, qual que vai ser o valor que eu vou ter que pagar? R$ 82,25, né? Esses 15 aqui depois não faz tanto sentido. A última, pessoal, em uma lanchonete, alguns amigos compraram 8 lanches e mais metade de um lanche, totalizando o valor de R$ 84,56. Sabendo que os lanches têm valor igual e que o lanche pela metade tem metade do valor, qual o valor de cada lanche? Então, pessoal, aqui é uma conta de divisão. Eu vou pegar 84,56, dividir por 8,5. Tá? Então, ó, eu vou andar uma casa para cá e uma casa para cá. Uma casa para cá e outra casa para cá. Então, aqui vai ficar um 0. Daí eu eliminei as vírgulas, né? Eliminadas as vírgulas, agora eu tenho a divisão aí. 8.456 dividido por 850, ok? Então, eu acredito que vezes 9. Eu acredito que vezes 9. Deixa eu ter certeza aí, gente. 8.456 dividido por 850. Vezes 9. Então, 850 vezes 9 dá 7.650. Faço essa conta de menos aí. 6 menos 0 é 6, 5 menos 5 é 0. Aqui eu tenho que emprestar, vai ficar 7. Aqui vai dar 8. Aqui 0. Beleza. Tem que colocar a vírgula aqui, abaixo um 0. Agora, 850 vezes 8, vamos ver. Não, 850 vezes 9 mesmo, né? Vezes 9 de novo. Vai dar 7.650. Faça a divisão, faça a subtração. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui eu tenho que emprestar. Aqui sobra 4. Aqui 0. Beleza, posso abaixar um 0 agora. 850 vezes 5. 850 vezes 4, então. Vai dar 3.400. Faço menos, aqui vai dar 0, 0. Aqui eu tenho que emprestar, aqui vai ficar 11. Vai dar 7, 0. Abaixo um 0. Bom, essa conta aí vai ficar por muito tempo aí, pessoal.
O que a gente descobre aqui, pessoal? Que o lanche é aproximadamente R$ 9,94 cada lanche. Isso aí foi a nossa correção de hoje. Bom, a gente ia fazer uma retrospectiva com o jogo, mas eu vou ter que deixar o jogo aí para a nossa próxima aula. Hoje, pessoal, nós completamos a reta numérica, ok? Então, a nossa reta numérica está completa agora. Podemos usá-la e abusá-la. Você ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Pessoal de casa, ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicercedu. Algum líder vai responder você. Pessoal, então, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado por ter aguentado até aqui, perdão pelo atraso. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula amanhã, aula de português.